Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Estão contentes hoje, os brasileiros, hoje o país vive uma sexta-feira com uma certa cara de ressaca, assim, e a Copa do Mundo apenas começou. Sexta-feira, dia de conversar com Marta Bedatti. Ela está conosco, consultora, muitos assuntos, e eu fiquei muito contente que dias atrás, na terça-feira especificamente, ela ligou logo após o programa para bater um papo, assim. E ali surgiu o convite para que ela participasse hoje. E o tema central do nosso programa é por que os brasileiros que vão para o exterior acabam por falar mal do Brasil. Porque isso seria uma regra? O que acontece? Existe na internet pelo menos uma dezena de textos e depoimentos de pessoas especificamente sobre esse tema. Muito boa tarde, Marta. É um prazer te receber aqui no Café Missioneiro, no nosso estúdio multiplataforma aqui da Novos Horizontes. Tu, uma pessoa ligada à comunicação, né? Como eu, bacharel em comunicação social, com especialização em relações públicas, mas muito mais que isso, uma pessoa que, desde que se formou, como tu me disse, nos anos 80, tu tratou de se aperfeiçoar, se especializar, enfim. E é um prazer te trazer aqui para a gente conversar, fazer uma mistura aqui nesse nosso bate-papo hoje. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. O prazer é meu, Uhum. com certeza, estar aqui com vocês. Muito bem, Marta. O que te levou a me dar aquele telefonema para falar sobre aquilo aquele dia? Daí tu aproveita e conta para os ouvintes o que a gente conversou. Então, essa imagem que o brasileiro leva para fora, né? A gente diz para fora, quando se viaja para o exterior, é uma coisa que me chateia bastante e eu me faço sempre um questionamento. Eu costumo dizer que até os 40 anos eu perguntava e achava que as pessoas estavam erradas. Quando as coisas não aconteciam e criticava muito. Hoje eu faço um questionamento pessoal. O que eu estou fazendo? De que forma eu posso contribuir para que isso melhore? Então, ouvindo vocês no programa, que eu gosto muito e sou fã, né? Obrigado. Recomendante, como a gente diz, né? Na categoria de clientes, Uhum. sou recomendante. E pensei em realmente, na verdade, não tinha pensado em vir aqui, mas que vocês debatessem esse tema que é o que se vende, é a imagem que nós levamos erroneamente, né? E pensei o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer para contribuir para que as pessoas não façam isso, não tenham Mas, essa deselegância. especificamente, tu estavas fazendo o caminho de Santiago. A gente pode falar um pouco sobre isso, mas o que te levou, o que tu acabaste observando lá? Um grupo de brasileiros, pessoas falando mal do na país? verdade, não foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? E terminando o caminho de Santiago de Compostela, que era eu faço muitas caminhadas, né? E fora do país, inclusive, além do caminho das missões, é claro. E a gente viaja bastante, né? Eu e meu esposo, e de vez em quando a gente ouve isso no avião, num ônibus, num trem, num restaurante, num hotel. E dessa vez eu não lembro bem se foi em Cidade do Porto, em Portugal, ou foi em Lisboa, que nós terminamos com alguns dias de antecedência aí do que nós tínhamos previsto a caminhada. Então fomos até Portugal, né? E num hotel, um casal de brasileiros, no café da manhã, começou a falar mal do Brasil, mal dos políticos, mal do sistema, mal da educação, mal dos médicos, né? E aquilo assim, nossa, o pior foi algumas pessoas
né, brasileiras que estavam lá também, que concordaram e ficaram criticando, debatendo uma situação bem negativa, né, porque nesses locais turísticos geralmente tem pessoas. Nesse hotel, inclusive, tinha ali no café da manhã, tinham israelenses, tinham americanos, tinham alemães. E eu acho muito chato isso, acho muito feio para o povo brasileiro, porque eu, apesar dos meus 50 e poucos anos, a minha avó já dizia que roupa suja se lava em casa. Né? Então, se eu não gosto dos políticos, o que eu estou fazendo? Porque nós vivemos numa democracia, né, Fábio? Né? Sim. Então, assim, o que eu faço? Quem elege esses políticos? Se a Bolsa Família não é o ideal, mas e o meu olhar de solidariedade, o meu conhecimento real sobre essa situação, eu sei, eu conheço para falar, né? Porque me parece que as pessoas falam isso muito superficialmente, elas não têm nem noção do que elas estão falando. Sim. É aquele comentário que não leva a nada. É aquela coisa, a gente tem que tentar pensar sobre isso, se isso é uma crítica ou aquilo, uma crítica momentânea por estar fora do país e enxergar o país como algo lá longe. Ou coisa Mas aí assim. é pior ainda, né, Fábio? Mas eu acho que isso motiva, de repente, pelo fato de ter cruzado o Atlântico e imaginar que eles estão lá longe, lá do outro lado e tal. Mas a gente não vê um suíço, a gente não vê um norte-americano, a gente não vê um inglês, um alemão falando mal do seu país. Exato. Né? Eu, pelo menos, essas pessoas que eu citei, o suíço eu não conhecia efetivamente, mas americanos, alemães e ingleses, eu conheci alguns, que não cogitam, em momento algum, criticar o seu país. Né? O mesmo aqui, os argentinos, eu um período aí que eu viajei de motocicleta e tal, fiz amizades de frequentar casas, assim, com alguns argentinos, e eles deixavam muito claro a diferença do falar mal e a diferença entre falar sobre determinadas situações. No caso da Argentina, a questão da inflação, a questão da pobreza que circunda Buenos Aires, enfim, falar dessas questões. Mas não simplesmente generalizar a crítica. E eu acho que nós temos isso. Não sei em que período da nossa história foi incorporado a grande parte dos brasileiros. E em situações, eu acho que a gente, eu pelo menos me sinto assim, eu acabo entrando nesse time aí dos que acabam por falar mal. Então, Fábio, exatamente isso. Você comentar, você ter esse diálogo de uma forma democrática mesmo, né, onde as pessoas possam analisar o que está acontecendo, é saudável e necessário, ok? Mas ontem à noite, ouvindo um noticiário da TVE, inclusive eu vi uma repórter da Argentina fazendo colocações sobre os brasileiros que estavam, que fizeram ontem, né, manifestações antes e durante a abertura da Copa, enfim, né, toda essa polêmica aí que ocasionou alguns confrontos, né? E ela criticando de uma forma, assim, eu fiquei pensando, essa imagem que o Brasil passa, porque, na verdade, a gente sabe que o argentino, ele faz muito pior, né, Fábio? Ele, qualquer coisa, ele faz um panelaço, qualquer coisa, ele vai pra rua, ele faz greve, fecha tudo. É muito pior que no Brasil. Mas, se você falar com eles, inclusive ela falando, assim, quem ouvia a Argentina... Não tem isso. Então, a gente conhece a realidade, mas esse falar, né, sobre que aspecto as pessoas estão falando. E, sinceramente, para mim, não é no intuito de agregar, mas achar porque estão viajando, que estão
qualquer lugar Por do cima mundo. do charque, Isso. como se dizia antigamente. Porque é muito né? fácil você falar lá, você está lá como turista num hotel tomando um bom café da manhã, você falar de, né, não estou aqui para defender, mas falar das pessoas que recebem uma Bolsa Família. Então, nós analisando assim, né, sobre o que o brasileiro leva, né, eu gostaria de deixar o meu recado, que não façam isso. Eu consigo entender exatamente o que tu estás dizendo e imagino que o nosso rádio ouvinte, o internauta também perceba isso. Tentar descrever essa cena. Eu até tenho um amigo meu, jornalista, o Flávio Dutra, que ele brinca muito, que ele criou, ele é uma pessoa muito divertida, assim. Então ele faz o seguinte, as postagens dele, ele coloca na mesa ao lado, ele quase sempre começa assim, e coloca algum comentário de alguma pessoa em relação a alguma coisa. Então é uma leitura de uma pessoa que procura manter um distanciamento, vamos dizer, com o que está acontecendo ali, e sempre tem uma carga, uma picardia, um humor nessa leitura de um pretenso senso comum das pessoas em relação ao que está acontecendo. Então tem leitura sobre a Copa e tal. Isso que tu colocas de estar num local na Europa à distância e acabar porque é muito mais fácil, tu consegue ouvir o português de uma forma muito mais clara, então tu acaba prestando atenção, né? E essas pessoas que estão lá, de uma certa forma, e aí entra o ponto de vista desse meu amigo que eu queria compartilhar contigo, que as pessoas têm uma visão do novo rico ou do novo turista, daquele que agora consegue ir para a Europa e, usando essa expressão que eu brinquei há pouco, ele está por cima do charque, vamos dizer, né? Como se utilizava antigamente. E daí se torna muito fácil vociferar, falar mal, até potencializar preconceitos, né? Como se aqueles lá estão lá sofrendo lá, né? Ou aqueles tentando nem se posicionar como um brasileiro efetivamente. Né? Eu acho que seria mais ou menos por aí. Isso, né? Me faz lembrar, assim, não crítica, mas só para análise, né? As filas que a gente olha, assim, quando o brasileiro está na fila do aeroporto, né, Fábio? É muito interessante isso, né? Porque... não porque eu viajo de mochila, né? Então, como eu sou mochileira, né? Ela viaja de mochila, então critica quem vai de mala, sim, né? Mas, na verdade, assim, o brasileiro costuma levar 3, 4 malas, né? Para viajar. E aí ficam aquelas filas, né? Aquela administração da mala, do peso, né? Não que é uma coisa ruim, mas essa é a imagem. Eu lembro que, acho que foi em 2011, nós retornando da Alemanha, e a pessoa responsável queria saber da bagagem, né? E aí, meu alemão maravilhoso, né? Que não falo nada em alemão, eu tentando explicar que a bagagem era apenas uma mochila, né? Que era aquela mochila, né? E ele mostrava a fila e brasileiros, né? Brasileiros, que brasileiros não viajam só com uma mochila. Brasileiros têm que ter 3, 4 malas, né? E aí o cara começou a rir quando ele percebeu que ele... tinha alguém que poderia agir, né, que seria diferente. Fora do padrão. Fora do padrão brasileiro, né? Mas isso é de cada um, né, Fábio? Acho que se as pessoas querem viajar com 3, 4 malas, isso é um problema delas, né? Mas a gente que vem de uma geração aí anterior e que, né, ligado à comunicação, né, Fábio, a gente tem uma visão do todo, né? Então, muitas vezes, isso, não quero que isso pareça arrogância, mas também não somos humildes, que eu digo, a gente não pode ser nem humilde demais e nem arrogante, vamos manter o equilíbrio, né? Para que as pessoas pensam também em se despojar um pouquinho, né? E viver, conhecer mais, né? Quando estão fora do país, porque você vê uma procura de
compras, né? As pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão trazer para o país, do que né? que elas vão efetivamente fazer ou ver, né? Então, observam muito pouco, né? Não se preocupam com a história, com elementos ligados aos costumes, a uma série de coisas. É uma coisa meio... tirar uma foto, Fábio, para colocar na frente de um ponto turístico para colocar no Facebook e contar para os amigos depois que esteve lá. Mas, como eu te disse, não quero que isso pareça como crítica, mas o olhar para o povo, conversar com as pessoas, conhecer realmente, né, os seus costumes, porque quem escutou um pouquinho só nos noticiários o que estava acontecendo, tanto em Portugal como na Espanha, teve uma clareza de que nós estamos muito bem no Brasil. Sim. A Espanha, com nós o estamos índice muito mais alto preparados. do mundo de desemprego... E por aí mendigos na rua, problema sério de transporte, manifestações. Barcelona estava um horror à noite, né? Eu acho que foram 5 noites de quebra-quebra, queimando ônibus. Então, a nossa realidade não é muito diferente. Sim. Né? E talvez essa vinda de turista, mas o turista esse com essa cara que tu estás apresentando aqui, com a mochila, com pouca bagagem, que tem muita gente no país nesse momento, né? Estrangeiros que estão aqui vivendo isso dessa forma. Quem sabe esse contato com os brasileiros, e a gente já tem observado na cobertura jornalística aí em torno da Copa, mostrar exemplos como esse, de interação, né? Hoje, por exemplo, uma notícia da manhã de hoje, que um taxista andou com um grupo de mexicanos que eles estavam muito bêbados e daí eles perderam 20 e tantos ingressos da Copa e ele foi lá, conseguiu encontrar os caras, devolveu os ingressos, uma amizade imensa. No fim, eu acho que até estão levando o taxista para dentro do estádio, virou o taxista oficial deles e por aí vai. Mas sobre essa questão específica do turista que acaba enfim, por viver mais o país, eu acho que esses bons exemplos desse tipo de turismo, isso tem muito a ver com a bagagem ou o que a pessoa adquiriu antes de resolver ir viajar, ou antes que ela tivesse oportunidade de ir viajar. Né? Que daí aqui, por exemplo, nós temos um exemplo dentro dessa sala aqui do Sérgio Luiz Toneto Júnior, que nos últimos 5 anos, não na questão de turismo, né, mas na questão de estudos, conheceu a Europa inteira sem gastar muito dinheiro. Né? Então tem como se fazer isso. Claro, né, Fábio, que tem que se considerar que a Europa inteira cabe dentro do Brasil, né? Então é bem mais fácil de viajar de que, né, a gente sair daqui, né, um país que é enorme, é distante de tudo, né? A logística da Europa facilita também isso, né? O transporte de trem, de metrô, é tudo muito fácil, né? Nós, por exemplo, nós temos qualquer coisa, nós temos que ir basicamente a Porto Alegre, né? Que são 6 horas e meia, 6 horas ou 7 horas de ônibus, né? Para a gente pegar e poder sair do país, né? Isso são agentes que dificultam, né? Nós temos problema de distância e de logística. Hoje ainda a nossa passagem aérea de Santo Ângelo a Porto Alegre ainda é muito onerosa, né? Mas mesmo assim dá para viajar e conhecer muita coisa para quem tem interesse, né, no exterior, com pouco dinheiro aí, né? Isso aí a gente costuma fazer por gostar, né, disso, de as nossas indiadas, né? Porque as nossas viagens mesmo para a Europa sempre incluem uma trilha e a gente não importa se vai só de lazer mesmo, que não vai caminhar propriamente dito, nós vamos de mochila, mas isso é porque nós curtimos isso. Sim. Mas mesmo as pessoas que não curtem isso podem viajar muito bem para o exterior hoje com
né, um custo bem razoável, se, né, se despojarem um pouquinho também, né, de salto alto. Sem a ostentação essa. Exato. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida voltamos com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Ser vestibulando é buscar acertar na universidade, no curso e no vestibular. E para se destacar no mundo à sua volta, você precisa unir a vontade de acertar com a de fazer a diferença. Vestibular de Inverno 2014 URI. Inscrições até 24 de junho em vestibular.uri.br. Prova 29 de junho às 9 horas. Faça a diferença. Inscreva-se. Vestibular de Inverno 2014 URI Santo Ângelo. Acertar faz a diferença. O Happy Hour em Santo Ângelo tem outro sinônimo. Happy Hour é a hora do dobro do Rola Prime. Música ao vivo com Ricardo Valdirene e convidados às quintas e galeto dobrado às segundas e terças. Experimente os filés e os assados do Rola Prime ou peça através da teleentrega pelo 3312-4910. Southtec Telecom. Tecnologia e disponibilidade na comunicação da sua empresa. Internet dedicada corporativa, telefonia fixa, tráfego de dados e imagem em alta velocidade. Ampla rede com mais de 5.000 quilômetros de fibra ótica e rádios digitais. Ligue 0800 887 8324 ou acesse stec.net.br. Southtec Telecom. A internet corporativa dos gaúchos. O sonho do bem-estar, a beleza que conquista. Acordare, sua vida mais bonita e aconchegante. Acordare, móveis, decorações e enxovais em condições especiais. Acordare. Em junho, compras acima de R$50 concorre a uma poltrona Egg. Aproveite. Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, com há 15 anos, dedica-se à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Possui convênios com IP Rio Grande do Sul, Unimed, Cassi, Acefaz e outros. Responsável técnico, Dr. Lourenço Sangoi, CRM 21446, na 15 de novembro, ao lado do Hospital Santo Ângelo. Sua empresa não é de fachada. Demonstre a qualidade dos seus serviços com um visual de destaque. As fachadas são a grande e primeira referência que os clientes percebem e julgam a respeito de sua empresa. A Zoom trabalha a comunicação visual com materiais e design que atingem da melhor forma o impacto e a boa impressão para a maior visibilidade do seu negócio. Zoom Comunicação Visual, na 3 de outubro, 346, no centro, 3314-0203. Mês de junho na Ótica Mirim é pura inspiração. Anéis, pulseiras, gargantilhas, brincos e pingentes com detalhes apaixonantes. Na Mirim, a maior seleção de produtos de qualidade em óculos, joias e relógios em 10 vezes no cartão. E a Mirim sempre faz a diferença. Veja o mundo com bons olhos. Ótica Mirim, Marechal Floriano Centro, 3312-3999. Sul, água e gás. Teleentrega de água, segunda a sábado, das 8 às 18 horas. E gás, de segunda a segundas, das 8 às 22 horas. Ficou sem? É só ligar. 3314-0651, 9128-7447 e 9615-4580. Sul, água e gás, vai até você. Hoje é sexta-feira e é dia de samba no Água Santa, com Lourenço e banda, e no sábado, MPB e rock com Matheus Andrade e Edu Ferreira. Chopp em dobro até às 9. Água Santa. Tudo de bom na 25. O socorro do carro na hora certa da Carlito Car é 9961-4432. Carlito Car, além da mecânica, oferece a pintura, polimento e espelhamento e atende seguradoras. Carlito Car, na Marechal, bem na Zona Sul. Socorro pelo fone 9961-4432.
Inverno São Germano. Aproveite e tenha as peças das novas coleções em malhas e blusões para os dias mais frios, com 30% de desconto à vista ou 20% em até 6 vezes. São Germano, um estilo de vestir. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Estamos de volta com o Café Missioneiro. No intervalo, a chuva apertou aqui no centro de Santo Ângelo, no 8º andar aqui do edifício Medaglia. A gente observa a distância, dá para se dizer, da chuva. Pois, pessoal, ontem, xingamentos a Dilma, uma coisa absolutamente deselegante no meu modo de pensar. E eu também considero deselegante as capas dos principais jornais do país hoje. O Globo, a Folha e o Estadão trazem praticamente a mesma manchete, dizendo que a Copa começou, o óbvio, e que Dilma foi vaiada. Pois, por outro lado, alguns veículos de comunicação também começaram fizeram uma busca, um rastreamento da onde saíram efetivamente os xingamentos e as vaias a presidente. Por incrível que pareça, as vaias saíram de uma área onde o ingresso custava R$ 990 e também na mesma área onde estavam artistas, celebridades, subcelebridades que conseguiram ingresso de graça, foram lá para vaiar a nossa presidente. Independentemente de que se tenha votado nela ou não, Dona Marta, é efetivamente, num primeiro momento, falta de educação, né? Mas... Isso é uma das coisas, né, que chateia como brasileiro, né? Não é isso que a gente quer mostrar, né? Não é isso que a gente pensa. É uma meia dúzia, vamos dizer, né, que teve esse acesso, né, inclusive de graça, e outros que têm condições de pagar esse ingresso, né, Sim. direito dessas pessoas, mas isso não dá direito, né, é a nossa presidente, é quem comanda o nosso país, de fazer isso num momento totalmente inadequado, né, na abertura da Copa, onde o mundo inteiro, né, está assistindo, né, está ouvindo, está olhando, com tantas coisas mais importantes para serem ditas e feitas nesse momento, fazer críticas a presidente. Né? No nosso site, na área de notícias do Mundo NH, está ali essa notícia e eu aproveitei para postar um trecho de 2 minutinhos sobre o pessoal da ESPN comentando essa questão, que vale a pena ser conferido. Se você estava acompanhando em outra emissora, está ali uma síntese disso. E é muito interessante que os repórteres foram atrás dessa questão e denominam essa torcida de uma elite branca, é denominado por eles, e além disso, chamando que 95% dos voluntários e funcionários do estádio que presenciaram isso foram efetivamente contra o que ocorreu. Então fica um registro aí de uma questão de como também a mídia, nós que estamos ligados à comunicação, trata essa questão, né? Por exemplo, de pegar os 3 principais jornais do país e eles estamparem isso de capa. No meu entender, isso potencializa a posição dessas pessoas que acham que estão certas fazendo uma vaia. Então, Fábio, essa é a nossa responsabilidade quanto a comunicadores, né? Qualquer veículo, qualquer canal de comunicação, né? Isso a gente estudou há trocentos anos atrás, né? Que são agentes multiplicadores, nós somos disseminadores das ideias, de tudo aquilo que nós propagamos, né?
E isso, essa imagem que os principais jornais aí do país estão divulgando, isso vai fazer... O que isso vai agregar para o nosso país? O que leva a isso? Vivemos numa democracia, ok? Temos o direito de criticar, mas aí se potencializa, se dá realmente uma capa de um jornal para uma vaia que para mim foi insignificante. Sim. E tenho certeza que muitas pessoas pensam como eu, né? Mas respeito a opinião dos outros, mas de qualquer maneira, para mim foi muito deselegante naquele momento. Não cabia nesse contexto aí de jeito nenhum. E muito pior os jornalistas ainda ficar enfatizando esse fato. Muito bem. Ontem também, um dos assuntos que virou hoje, que está em todas as redes sociais, e é interessante, a questão do jovem, aquele do pontapé inicial, né? Que azar do switcher, né? Hoje temos um switcher em treinamento aqui na nossa área de televisão aqui, né? Mas pobre do switcher ou do diretor de imagens da Globo e aquela coincidência que daí fica para a história, né? Sobre o que eu estou falando? No minuto exato, isso estava programado há meses como sendo um grande momento da ciência na Copa do Mundo, do jovem esse tetraplégico que utilizaria um exoesqueleto de mecatrônico que faria com que ele desse o pontapé inicial né, da Copa, vamos dizer, de uma forma simbólica. O que ocorreu naquele exato minuto? O ônibus da seleção estava chegando. O switcher, ou o diretor, enfim, querendo favorecer a informação, dividiu a tela com o ônibus da seleção chegando e a outra imagem no canto. Obviamente, por uma questão técnica, quando se divide a tela, se refere à nova tela que surgiu. E se ignora, fica apenas a informação visual do que estava ocorrendo. Até porque ela surgiu do lado esquerdo, se eu não me engano. Do nosso, em frente ao monitor, no nosso lado direito e no esquerdo do monitor. Mas o que ocorre? A informação que era uma coisa extremamente importante, um momento extremamente importante, foi como está sendo dito, que o ônibus da seleção atropelou a Globo, né? Essa é a brincadeira que tem no dia. E imediatamente, né, isso começa a repercutir. As pessoas cobraram na hora disso. E por isso Fábio, por que isso não foi, então, manchete nos principais jornais? Mas é que, claro, não daria uma manchete para uma coisa dessa, assim, né? Mas, então fica isso. E é muito interessante, assim, nesse primeiro momento, né? As pessoas opinaram pelo Twitter, pelo Face, e começaram a reclamar. E em 3 minutos a Globo tratou de reproduzir essa cena 3 vezes daí, e em câmera lenta, porque ela não tinha conseguido exibir ao vivo. Quando eu me refiro porque os principais jornais não publicaram, poderiam ter publicado como manchete, não o fato de ser dividido, né, mas o fato da inclusão. Né? Que foi isso que aconteceu. Sim. E era para se dar ênfase a isso, né? Então isso poderia ter gerado assim uma matéria maravilhosa. Marta, então, para nós finalizar o nosso bate-papo hoje aqui, eu queria te perguntar a tua principal atividade de consultoria, efetivamente o que tu fazes? No sentido, assim, tu tem formação em relações públicas, mas daí, nesses últimos anos, esse monte de especialização, enfim, que tipo de consultoria tu prestas? Então, Fábio, hoje 70% do meu tempo profissional eu presto para o Sebrae. Eu sou consultora, né, do Sebrae já há quase 8 anos e trabalho em várias áreas, mas como a gente trabalha muito com foco no cliente, e eu parei também de dar tiro para tudo que é lado, né? Quando a gente é mais jovem, a gente faz um pouco de tudo.
E hoje eu me especializei em relacionamento cliente-empresa, então é onde eu mais atuo. Eu tenho alguns clientes particulares, né, que são empresas que eu atendo, tenho contratos, contrato anual, onde eu presto assessoria de treinamento para as equipes, né? Treinamento com assessoria simultânea. O Caminho das Missões, que eu sou uma das idealizadoras, sócia proprietária, só que esse é paixão, esse não me paga, que eu digo, o supermercado na segunda-feira, né? Esse é um projeto de vida, né, que é a minha vontade, minha necessidade de estar sempre presente, mas eu divido o meu tempo profissional, então 10% aí eu devo trabalhar no Caminho das Missões. Faço um trabalho de relações públicas lá também, embora mais focado nos nossos prestadores de serviço e nosso cliente, né? Porque nós temos uma preocupação da imagem que nós vendemos para o nosso cliente. Hoje nós recebemos clientes de todo o país. O nosso principal cliente vem de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. E nós nos preocupamos e temos uma constância em que ele saia daqui encantado. Esse é o nosso principal objetivo, assim, que ele conheça a nossa cultura, a nossa história, mas que ele saia daqui com uma imagem positiva, porque ele é um agente multiplicador, né? E o Caminho das Missões é um caminho jovem, né, que tem muito ainda o que crescer. Quando a gente viaja, sempre traz inovações, a gente vai com uma visão técnica, né? E essa sou eu profissionalmente hoje, né, Fábio? Porque a necessidade, hoje, porque eu me especializei em cliente-empresa, a necessidade hoje, diante de tudo que está acontecendo, são redes sociais, são canais diversos de comunicação. Cada vez mais, para mim, está no atendimento de forma de tratamento com o cliente. Nós até temos bom atendimento específico de domínio daquilo que se faz, mas as maiores falhas estão no tratamento com as pessoas. O tratar bem demanda muito conhecimento. E você tem que conhecer o cliente, você tem que estar com a tua percepção muito aguçada, tem que estar muito preparado. E hoje as empresas buscam, e quem tem uma boa visão de futuro sabe que é nisso que você consegue fidelizar. Porque o preço, os produtos, a qualidade, tudo isso deixou de ser diferencial há muito tempo. Isso está muito próximo. Aonde se consegue fidelizar um cliente justamente com um tratamento diferenciado. Isso jamais vai ser substituído, que é o olho no olho, né? E nisso as pessoas, muitas vezes, elas confundem e fazem um tratamento excessivo ou então são negligentes. E, de novo, nós temos que manter o equilíbrio. E aí precisa muito treinamento. Muito bem. Apresentado de forma equilibrada uma opinião aqui. Eu agradeço muito a tua presença, esteja à vontade aqui nas sextas-feiras, enfim, o dia que o Zé Roberto estiver por aqui também, tu estás com a porta aberta aqui, Marta, para participar do nosso programa. E eu retorno na segunda-feira, esperando que o tempo do final de semana melhore, né? Porque não precisamos ter um fim de semana com chuva nesse começo de Copa do Mundo. Divirtam-se com o futebol, é o grande momento que vivemos a cada 4 anos, mas divirtam-se com responsabilidade. Este é o pequeno conselho. Em seguida, a Vivian Ferraz assume o 104.7 MHz no FM e permanecemos no ar na NHTV 24 horas agora. Inclusive com a reprise do Café Missioneiro, para quem não tem condições de assisti-lo à 1 da tarde, pode assisti-lo às 8 da noite. É isso mesmo, Sérgio Luiz Toneto?
Então tá, às 8 da noite a reprise, todos os dias, do Café Missioneiro, concorrendo com o Jornal Nacional. Isso é ótimo. Muito boa tarde e até segunda. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.